Glória a Deus. Vamos para uma reflexão hoje com base na palavra de Deus, como uma orientação, porque há um ditado popular que diz: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Portanto, eu não quero dar conselhos, mas eu quero dar orientações acerca do que está escrito na palavra de Deus, que é a única regra de fé para aqueles que creem em Cristo Jesus, é a palavra, a Bíblia Sagrada. E no livro de Tiago, para a gente ter uma base, capítulo 4, versículo 11 e 12, está escrito assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outra? Ainda na Bíblia Sagrada, em Mateus, capítulo 7, está escrito assim, sobre o julgamento. E isto é a palavra de Deus como uma orientação para nossas vidas. Diz Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Então, com base em referência na palavra de Deus, temos que ter em mente, em nosso coração, o que é, de fato, a verdade de Deus para nossas vidas. E muitas vezes nós estamos congregando, indo à igreja ou não mais, sequer pegamos na Bíblia Sagrada para ler e achamos que temos o conhecimento à altura de julgarmos ou de falarmos dos nossos irmãos. Quem são nossos irmãos? Temos os irmãos biológicos e temos os irmãos cristãos, aqueles que professam a mesma fé em Cristo Jesus. Ambas situações, biológico ou pela fé, os irmãos, a Bíblia nos ensina que não devemos usar palavras para falar de alguém, principalmente nosso irmão, na fé ou biológico. Mas as pessoas não costumam meditar na palavra de Deus, conforme está escrito. Medita na palavra de Deus dia e noite, para que seja bem-sucedido em todos os teus caminhos, em todos os teus procedimentos. E no livro de Tiago, que acabamos de ler, capítulo 4, fala justamente que não devemos falar dos nossos irmãos. Mateus se refere que não devemos julgar, porque assim como tiram ou tentam tirar um argueiro do olho de alguém, tendo uma trave em seus olhos, ou seja, a cegueira espiritual, não enxerga de forma correta. Exemplo disso, nós podemos ver na vida de Samuel, quando foi escolher Davi para ser o sucessor de Saul. Samuel olhou para a aparência e Deus disse: olha, Samuel, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração.
com base na palavra de Deus, nós temos que entender que Deus nos conhece, Deus sonda a nossa mente, Deus sonda o nosso coração, e antes que chegue uma palavra em nossos lábios, Deus sabe tudo o que iremos pronunciar. Então não adianta ser membro ativo, não faltar um culto, participar de louvores, de pregações, e não ter uma vida com base e regra na palavra de Deus. Precisamos entender o que acontece conosco, antes mesmo de procurar saber o que acontece com o nosso irmão. E as pessoas costumam falar das outras pessoas. Tem pessoas que falam dos irmãos, fala dos seus parentes, fala dos seus amigos e esquece que isto é, de fato, abominação também para o Senhor nosso Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Então, sempre que você pensar que está bem e que alguém está mal, analise de fato se você é realmente preparado para julgar, porque só existe um juiz, um legislador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo. É o único que intercede por nós, é o único que pode nos julgar, e ele a ninguém julga, porque ele veio para nos salvar. O julgamento existe, está na Bíblia Sagrada, e nos condena, que é quem crê em Jesus Cristo está salvo, quem não crê já está condenado. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amam, como amaram no passado, continuam amando mais as trevas do que a luz. O que são as trevas? São a escuridão, a cegueira de não compreender a palavra de Deus. Então, que nós possamos fazer uma reflexão acerca disso, antes de pronunciar qualquer palavra contra alguém, contra o nosso irmão, principalmente contra aqueles que Deus tem colocado como pessoas ligadas ao convívio social, ligada ao meio familiar, ligada ao meio da congregação onde você está ali vivendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então precisamos ter essa afinidade, o conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, sempre que tivermos que colocar nossas palavras diante de um pronunciamento, como um conselho, como uma orientação, devemos firmar nossa mente, nosso coração no que está escrito na palavra de Deus. E a verdade nos libertará. E uma vez sendo liberto pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, e o seu Espírito Santo que nos convence, então estaremos aptos a caminharmos junto para o céu. Que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa compreender essa palavra, que você possa compreender esse, digamos assim, aconselhamento ou orientação. Prefiro dizer uma orientação espiritual para que a sua vida vá de bem a melhor. Então, que você possa fazer uma análise e receber do Senhor a libertação, a cura e o poder que Ele tem nos autorizado, otorgado, para ir por todo mundo pregar o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulsando o demônio, curando os enfermos e fazendo maravilhas para o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o Ministério Princípio é Teme, Trabalho Evangélico, Missão Eterna. Divulgamos a palavra de Deus. Fique conosco. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha nos guiar e conduzir em toda a verdade. Amém. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser libertas e conhecer a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus.